São Tomás de Canterbury. Inspire-se na história de um homem cuja fé inabalável moldou a Igreja e o mundo. Prepare-se para conhecer São Tomás de Canterbury, o arcebispo que enfrentou a coroa da Inglaterra para defender os direitos e a liberdade da Igreja. Neste vídeo, você vai descobrir como ele se tornou um dos maiores mártires da história cristã, um exemplo de coragem e devoção que transcendeu os séculos. Sua vida é um convite ao testemunho radical da fé e à entrega total a Deus. Acompanhe até o fim e mergulhe nessa poderosa narrativa de santidade. No dia 29 de dezembro, a Igreja celebra São Tomás de Canterbury, que entrou para a glória em 1170. São Tomás, o glorioso defensor dos direitos da Igreja, nasceu em 21 de dezembro de 1117, em Londres, filho de pais distintos e profundamente religiosos. Desde cedo, frequentou a escola dos cônegos regulares, prosseguindo seus estudos em Londres e Oxford. Insatisfeito com o aprendizado regular, dedicou-se ainda ao estudo do direito canônico e outras áreas na Universidade de Paris. Durante sua formação, jamais se desviou do caminho da retidão, honrando a educação recebida no lar. Leal e franco, Tomás era inimigo ferrenho da mentira. Sua competência e caráter inquestionáveis levaram à sua nomeação como chanceler do reino. Nesse cargo, destacou-se pela habilidade e responsabilidade, conquistando a admiração do rei e dos sumeditos. Contudo, sua vida tomou um rumo decisivo quando foi escolhido para ocupar a sede arquiepiscopal de Canterbury, vaga devido ao falecimento de Teobaldo. O próprio rei propôs seu nome para a posição, insistindo apesar das objeções de Tomás, que alertava sobre os inevitáveis conflitos entre o poder temporal e espiritual. O conflito com o rei elevado ao cargo de arcebispo, Thomas Becket assumiu com firmeza a defesa dos direitos da Igreja contra as pretensões da coroa. A tensão surgiu logo após sua sagração, quando o rei tentou reivindicar jurisdição sobre os eclesiásticos. Tomás opôs-se energicamente, reafirmando os direitos da mitra. Isso provocou uma campanha de intrigas e calúnias contra ele, liderada por elementos contrários à sua firmeza e integridade. Diante de medidas vexatórias impostas pelo rei, Tomás buscou refúgio na França, onde se dirigiu ao Papa para relatar a situação aflita da Igreja na Inglaterra e oferecer sua renúncia. O Papa, porém, não apenas rejeitou a demissão, como elogiou a firmeza de Tomás na defesa da Igreja. Exilado, retirou-se para o convento dos cistercienses em Pontigny, dedicando-se à oração e à penitência. Quando o rei soube de seu paradeiro, ameaçou demolir todos os conventos na Inglaterra, caso os monges continuassem a abrigá-lo. O rei da França, Luís XVII, interveio em favor de Tomás, oferecendo-lhe abrigo no convento de Santa Columba, em Sens. Após 6 anos de exílio, Tomás retornou à Inglaterra, graças aos esforços do rei francês, junto ao soberano inglês. Apesar da aparente reconciliação, a paz era ilusória, e os inimigos de Tomás continuaram a incitar o rei contra ele. O martírio de São Tomás. Em um momento de irritação, o rei Henrique II proferiu uma frase fatal. Não há no reino quem me livre deste bispo? Alguns cortesãos, buscando agradar ao soberano, interpretaram isso como uma ordem e partiram imediatamente para Canterbury, decididos a assassinar o arcebispo. Tomás encontrava-se na catedral, onde o clero cantava vésperas. Ao perceber a chegada dos homens armados, os sacerdotes tentaram trancar as portas, mas Tomás os impediu, dizendo: A Igreja não é uma fortaleza. Se procuram minha vida, estou pronto a entregá-la pelo bem da Igreja. Os assassinos entraram no templo e, ao avistá-lo, um deles perguntou em alta voz: Onde está Tomás, o traidor da pátria? O arcebispo respondeu: Aqui estou. Não sou traidor da pátria, mas sacerdote de Deus, pronto a derramar meu sangue por ele e pela Igreja. Em nome de Deus, ordeno que nada de mal pratiqueis contra os meus. Ajoelhando-se diante do altar, recomendou sua alma a Deus, à Virgem Maria e aos santos padroeiros. Contudo,
Os assassinos não lhe concederam tempo. Um deles desferiu um golpe mortal em sua cabeça, espalhando sangue e massa encefálica pelo presbitério. O clero, em profunda consternação, recolheu o corpo do santo e realizou o sepultamento. O crime ocorreu em 1170. Ao tomar conhecimento do ocorrido, o rei Henrique II ficou profundamente consternado. Sem ter desejado tal desfecho, realizou pública penitência. Peregrinou descalço ao túmulo do santo, rezando e jejuando. Os assassinos, por sua vez, caíram em desgraça e buscaram expiação, morrendo em arrependimento. A glorificação de São Tomás. O Papa Alexandre III canonizou Tomás Becket apenas 3 anos após seu martírio. Durante 3 séculos, seu túmulo foi destino de incontáveis romarias e palco de numerosos milagres. Contudo, em 1558, os reformadores profanaram seu jazigo, destruindo suas relíquias. Reflexões. São Tomás não se perturbou diante da morte iminente, pois estava preparado. Quem se prepara não teme a morte. O amargor da morte é o pecado. Estás tu preparado para partir deste mundo? O medo diante da morte é sinal de desordem na alma. Regulariza tua vida enquanto há tempo. Como as virgens prudentes, mantém tua lâmpada acesa para a chegada do esposo. Santo Agostinho aconselha: fazei penitência antes que a morte chegue. Adiar a conversão é arriscar a salvação. Santos do Martirológio Romano. Celebrados. Hoje rei e profeta Davi. Em Jerusalém, lembra-se o rei Davi, primeiro pastor ungido pelo profeta Samuel. Sua amizade com Jonatas, filho de Saul, protegeu-o de muitas ameaças. Como rei, expandiu o reino dos judeus e deixou um legado de penitência e oração, sendo autor de vários salmos, incluindo o Miserere. São Crescêncio. Em Vienne, recorda-se o primeiro bispo da cidade e discípulo de São Paulo apóstolo. São Tomás de Canterbury, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que concedestes ao vosso mártir São Tomás de Canterbury a graça de dar a vida pela justiça e pela verdade, fazei-nos, por sua intercessão, permanecer firmes na fé e na defesa dos valores evangélicos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.